Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, viu? Fala, galerinha! Mais uma aula de matemática. Hoje falaremos sobre os sólidos semelhantes. Coisa boa, hein, cara? Porque essa aula é muito tranquila, é bem importante, cai no Enem direto. Então fica ligado que é o tema quentíssimo. Vamos dar boa noite vendo a primeira aula ao vivo. Momento histórico. Gustavo, muito bem-vindo. Tem que tratar bem, né? Pra ver se o cara volta, né? A primeira vez que ele vê ao vivo. Então, mas aí, pra ver se ele volta ao vivo. Ele tem que, quero ver na semana que vem. Vamos lá, boa tarde, Nanda, Maxwell, Gustavo Rodrigo Reis, Musa Nisei Sansei, Bruno Soares, a galera toda, vamos que vamos. Vamos começar falando de prismas. Galera, o que é, inicialmente, essa ideia de semelhança, tá? A gente vai dizer que um sólido é semelhante a outro quando ele tiver a mesma natureza, quando ele for todo igualzinho, né? Igualzinho, e vai ter aqui, ó, uma transformação, ó. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Como é que ele virou esse? Eu multipliquei todas as dimensões por um mesmo valor, tá? Então, por exemplo, né? Vou inventar aqui um número, tá? Peguei todas as dimensões desse cara aqui e multipliquei por 1,5. Aí virou esse, né? Igualzinho a gente fazia com semelhança de triângulos. Só que o que a gente vai estudar agora? Os impactos dessa semelhança nos sólidos. A gente vai ter um impacto na área, né? No caso da superfície do sólido. A gente vai ter um impacto no volume, né? E tudo que eu falar para os sólidos semelhantes vai ser para qualquer tipo de sólido. Vai acontecer igualzinho no prisma, no cone, na pirâmide, no cilindro, tudo igual, tá? Então a ideia é o principal da aula de hoje, entender como é que funcionam sólidos semelhantes, tá? E aí a gente vai naturalmente fazer exercícios para entender como que essas questões são cobradas nas mais diversas provas aí. Show? Caraca, que textão! Bom, vamos começar então, ó. Opa, a falar da semelhança de prismas. Vem comigo pra cá. Olha só, quando a gente tem um prisminha, vou botar número, tá? Porque eu sei que vocês preferem do que letrinhas. Ó, quando a gente tem um prisma, eu vou fazer um desenho desse cara aqui, ó. Vamos inventar os valores, ó. Eu quero que aqui seja 2, aqui 3 e aqui 4. Tá? Eu vou fazer agora um aumento. Eu vou duplicar as dimensões. Tá? Quando a gente duplicar, esse cara que vale 2 vai virar 4. Esse cara que vale 3 vai virar 6. E esse cara que vale 4 vai virar 8. Vai ficar, então, um prismão. Ó, um cara grandão aqui, ó.
um prismão. Ó, que loucura. Aqui vale 4, aqui vale 6 e aqui vale 8. Tá? Parece que duplicou todo mundo? Agora, vamos fazer um cálculo aqui, vamos lembrar do cálculo da área. Você lembra da fórmula da área? Ó, cada face aparece 2 vezes, né? Então, no caso do prisma, o cálculo da área ele é feito assim, ó. 2AB mais 2AC mais 2BC. Lembra dessa aula de prismas? Ó, essa área aqui, ela também aparece lá atrás, essa área aqui também aparece nesse lado e a de cima também aparece aqui embaixo. Então, se a gente fosse fazer o cálculo da área, olha o que ia rolar. Vamos lembrar que esse cara aqui, ó, eu posso chamar de A, esse aqui de B e esse aqui de C, tá? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 3, mais 2 vezes 2 vezes 4, mais 2 vezes 3 vezes 4. Então, aqui a nossa conta vai ficar 12 mais 16 mais 24. Então, o cálculo da área seria 52 centímetros quadrados, tá? Se tudo tivesse em centímetros, seria... Vou até tirar a unidade, tá? Seria 52 unidades de área. UA, tá? O que tu acha que vai acontecer aqui? Se eu fizer a mesma conta, será que a área vai ficar duplicada também? Que não faz sentido? Pô, dupliquei tudo, pô, vou duplicar a área. Só que não. Olha que interessante. Se eu fizer o cálculo aqui, ó, vai ficar assim, ó. 2AB, então, ó, vou botar os mesmos caras, ó. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, né? Então, ó, 2AB mais 2AC mais 2BC. Então, essa área fica 48 mais 64 mais 96. E, por fim, 204. 208. 208. Eu fiz questão de calcular na mesma ordem para vocês perceberem o seguinte. Tá vendo esse 12 aqui, ó? Ele transformou-se em 48. Ó, a área dessa face, ela quadruplicou. A área dessa face, ó, 16, quadruplicou. A área dessa face, 24, quadruplicou. Então, todas as faces foram quadruplicadas, o que faz com que a área total tenha sido multiplicada por 4 também. Tu viu que será que esse 4 é um número místico, é um número, né, que a gente inventou? Não. Olha o que aconteceria. Se eu tivesse multiplicado todas as dimensões por 3, a área teria sido multiplicada por 9. Mas por que isso? Porque a área, ela é o produto de 2 dimensões. E se cada dimensão foi duplicada, a área fica multiplicada por 2 em 2 dimensões. Né? Você consegue imaginar o que acontece com o volume? Se a área ficou multiplicada por 2 ao quadrado, porque tem 2 dimensões, o volume, que tem 3 dimensões, vai ficar então multiplicado por 2 ao cubo. Consegue pegar essa visão? Olha só, tira um print aqui primeiro, que eu vou apagar esse cálculo e vou mostrar o cálculo do volume. Tá? Printou? Printou, né? Vamos apagar. Vamos apagar.
o volume, a conta é bem menor, né? Ó, o cálculo do volume é o produto das três dimensões. Então, o volume é A vezes B vezes C. Nesse caso aqui, ó, o volume é 2 vezes 3 vezes 4, o que vai dar 24. Olha o que vai acontecer com o volume aqui. 4 vezes 6 vezes 8. Quanto será que vai dar isso? Ó, 24 vezes 8, 160, 160 com 48, 208. É isso? Não. 24 vezes 8, 4 vezes 8, 32. E 192. Tá? Unidade de volume. Então a ideia é a seguinte, gente. Esse desenho ele é até interessante para vocês verem o seguinte. Ó. O 4, ele é 2 vezes 2. O 6, ele é 3 vezes 2. O 8, ele é 4 vezes 2. Tá? Ou seja, eu tenho esses mesmos valores aqui, ó, só que cada um deles está multiplicado por 2. Então o volume, pessoal, fica assim, ó. Esse cara, que eu já vi que alguém colocou no chat, né? Ele é o fator de aumento que a gente vai trabalhar aqui. Porque se cada dimensão foi duplicada, o volume foi multiplicado por 2 em cada dimensão, ou seja, em 3 dimensões. Então esse cálculo aqui é o mesmo 24 de antes, só que multiplicado por 8. Então, 192 é o resultado bonitinho, tá? Pô, Vigo, mas tem como a gente generalizar essa ideia? Tem. O que eu tô fazendo com as dimensões, né, é chamar o fator de semelhança aqui para nossa aula, eu vou chamá-lo de K. Então aqui o meu K vale 2, tá? Porque eu tô duplicando as dimensões. O que vai acontecer com a área? Vai ficar multiplicada por K ao quadrado. O que vai acontecer com o volume? Vai ficar multiplicada por K ao cubo. E aí esse K, que é o fator de semelhança, ele vai ser distribuído, né, pelas questões de diversas formas. Vai ter questão que vai me dar a razão entre as áreas, vai ter questão que vai me dar a razão entre os volumes, vai ter questão que vai me dar a razão entre as dimensões, que é o caso daqui, lineares, né? Então a gente vai ter que saber qual é a informação que está chegando para a gente e interpretar essas informações. Então eu queria escrever no quadro isso que eu acabei de falar, tá? Posso apagar tudo isso? Tira um printzinho aqui pra gente. Eu tô olhando, mas dá pra ver que eu escrevi de azul aqui, ó. Esse 2, esse aqui, ó, e esse aqui da frente. Ou não, ou o azul não tá legal. Aliás, deixa eu botar o parênteses preto pra ficar tudo igual. Tá dando pra ver o preto ou o azul? Tá? Aqui eu que não tô enxergando legal, mas tá bom. Show? Printou. Vamos apagar tudo. E eu vou fazer um resumo disso que eu falei, tá? Posso? Então eu vou dizer o seguinte. Ó. Dados dois sólidos semelhantes, temos. Então, ó, vou botar aqui.
figura 1. E vou botar aqui um pouquinho maior. Não parece ser maior não, né? Vou fazer isso aqui menorzinho. Não parece ser maior não, né? Vou fazer isso aqui menorzinho. Menorzinho assim. Pronto. Pronto. Agora sim. Tá? Aqui eu tenho a figura 2. Então, ó, eu vou dizer o seguinte. Razão linear. O que é a razão linear? É quando eu comparo segmentos. E vou botar aqui um pouquinho maior. Não parece ser maior não, né? Vou fazer isso aqui menorzinho. Menorzinho assim. Pronto. Pronto. Agora sim. Tá? Aqui eu tenho a figura 2. Então, ó, eu vou dizer o seguinte. Razão linear. O que é a razão linear? É quando eu comparo segmentos. Razão superficial. K2. O que é a razão superficial? Quando eu comparo áreas. E razão volumétrica, aqui ainda aparece? Aparece. Razão volumétrica K3, ela vai surgir quando a gente compara volumes. Tá? Isso é muito importante. Viu que mas é só isso que eu preciso saber? Olha como é que na hora do exercício a aplicação disso é direta. Ó, presta atenção. Vamos para o texto aqui, ó. Exemplo 1, questão da UERJ, tá? As figuras a seguir mostram 2 pacotes de café em pó que têm a forma de paralelepípedos retângulos semelhantes. O que é isso? Os pacotes têm a mesma forma, mas eles têm o quê? Tamanhos diferentes. Eles foram... Um é múltiplo do outro. É a ideia que a gente acabou de fazer ali. Figura 1, figura 2. Né? Bom, se o volume do pacote maior é o dobro do volume do menor, tá comparando o quê? Tá comparando volumes. Ele tá me dizendo que a razão entre os volumes, K ao cubo, é igual a 2, tá? É isso que ele tá dizendo. Então, se a razão entre os volumes é igual a 2, né? Como é que eu posso comparar a área total do maior com a área total do menor? Ou seja, qual é a razão entre as áreas? Ou seja, se K ao cubo vale 2, K ao quadrado vale quanto? Essa é a pergunta do problema. Você está entendendo? Isso é exatamente a descrição que eu escrevi aqui no quadro. Razão volumétrica é a comparação entre volumes. Razão superficial é a comparação entre as áreas.
Então o cara fala assim, ó, eu tô te dando a razão volumétrica, quero saber qual é a razão superficial. É isso. O problema é esse, tá? Beleza? Beleza? Então vamos lá. Antes da gente olhar as opções, vamos pensar o seguinte. Questão 1. Ó, dado K ao cubo é igual a 2, tá? Volume, vou até escrever. Volume maior sobre o volume menor. Tá? Isso é igual a 2. Ok? Então, sabendo que K ao cubo vale 2, descubra a razão entre as áreas, ó. A área maior sobre a área menor. Aí o cara fala assim, Renan, ó, a razão entre as áreas é o quê? K2. Bom, se ele está me dando isso, como é que eu descubro isso? Acabou a geometria, tá? Agora a gente está trabalhando com um problema de álgebra. Deixa eu até botar esse K3 aqui, ó, no finalzinho. Vou escrever de vermelho o seguinte. Como é que eu trabalho com isso? Que informação eu tenho aqui? Bom, se ele está me dizendo que K ao cubo vale 2, ele está me dizendo o valor de K. Ó, daqui eu descubro que o K é raiz cúbica de 2. Não é isso? Aí eu pego esse cara e jogo aqui, ó. Substituo. Então, ó, substituindo, temos, ó, K2 é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí eu te pergunto, como é que resolve isso? Na verdade, a gente está agora numa parte da aula que eu preciso me lembrar do Glaucio. Porque o Glaucio que falou com vocês de radicais, né? Você precisa lembrar que isso aqui é a mesma coisa que isso. Essa raiz, né, esse expoente vai entrar no radicando. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 4. Então significa que a razão entre as áreas é raiz cúbica de 4. Será que temos essa resposta? Será que temos? Cadê, meu filho? Tá errado, tá? É raiz cúbica de 2 ao quadrado. E é alternativa, tá? Não era para aparecer isso, tá? Se você pegar aí, é raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá? E aí raiz cúbica de 4. A UERJ, diferente do Enem, tem 4 alternativas apenas, tá? Mas você precisaria chegar exatamente à opção. Como é que seriam as alternativas? Raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 2 ao cubo, 2 não sei o quê. Ele faz várias brincadeiras para você fazer essa transformação, tá? Mas aqui precisa, depois ajusta no meu slide, tá? Mas a ideia, né, só é resolvida se você tiver isso aqui em mente, ó. Isso aqui não pode ser esquecido e você vai ver quantas vezes eu voltarei nesse meu esqueminha durante a aula. Todas as questões que eu falar de sólidos semelhantes, eu vou lembrá-los disso aqui, só que não vai estar mais escrito, tá? Então dê destaque aí no teu caderno. Não entendi de onde saiu a raiz. Vamos lá, Maria! Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Pra tu não ficar perdida. Ó, como aqui eu tenho K ao cubo, como é que eu elimino esse 3 aqui? Eu tiro a raiz cúbica dos dois membros. Então, ó, se eu tirar a raiz cúbica aqui e aqui, isso vai virar
K igual a raiz cúbica de 2. Tá? Fala pra mim se fez sentido, Maria. De onde veio a ideia de que K ao cubo é 2? Felipe, vamos voltar no texto? Vamos voltar no texto? Olha só, o texto traz que os pacotinhos de café, um tem o volume que é o dobro do outro volume. Ou seja, se eu divido um volume por outro, vai dar 2. É isso que significa ser o dobro. Tá? Então, se eu pegar o volume grande, vamos lá, pensar que é 500 gramas, e esse aqui é 250. Se eu dividir isso por isso, vai dar 2. Tá? Se você pensar em dois números para os volumes, tá? Você vai ter. Eu botei grama nem é volume, né? É massa. Você pensar, porque é difícil, né? Como é pó, tu não vai colocar, não vai estar escrito ali em centímetro cúbico, né? O espaço lá que vai ocupar. Mas a ideia é essa, tá? Uma parada vai ser o dobro da outra. Ok? Fez sentido para todos vocês? Acho que sim. Ok. Vicente. De onde saiu? Tipo... Isso aí, tipo equação do segundo grau, tá? Só que ali é do terceiro. Mas é a mesma ideia, tá? Vamos então agora pensar na semelhança de cilindros. O que muda? Nada. Ó, se eu pegar o cilindrinho e aumentar, a modificação que eu fiz na altura ou no raio são modificações o quê? Lineares. O que vai acontecer com a área? Vai ficar multiplicada por K ao quadrado. O que vai acontecer com o volume? Vai ficar multiplicada por K ao cubo. E por aí vai. Tá? A mesma historinha que eu coloquei aqui. Mesma historinha. Era só eu apagar aqui os prismas e colocar 2 cilindros. Né? Eu não preciso ficar pensando do mesmo jeito. Eu só preciso saber o que está no meu resuminho aqui embaixo. Tá? E olha como é que, sabendo isso, a nossa vida vai funcionar para as questões. Né? Quando eu olhar... Passa. Olha aqui, ó. Temos um cone. Pô, Vigo, mas o cone tu nem ensinou. Tu passou os slides do cone. Será que eu vou saber fazer? O que eu falei para você? É sempre a mesma coisa, não é? Então olha como é que a tua vida vai mudar. Um copo tem a forma de um cone com 8 centímetros de altura e raio da base medindo 3. Ok? Raio da base medindo 3. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, qual deve ser a altura X atingida pelo primeiro líquido colocado? Muito maneira essa questão, tá? Olha só. Olha o que acontece aqui, ó. Posso apagar tudo? Pode? Pode, né? Então, a gente tem agora um cone. A gente tem um cone. Ó, questão 1. Temos um cone, um copo em formato de cone. Então, ó. Quais são as medidas? Volta lá para mim. Ó, altura 8, raio da base 3. Altura 8. Raio da base 3. Beleza? Ah, isso aqui é um copo, galera. O cara vai botar o quê? Um líquido aqui dentro, tá? E aí esse líquido, ele vai ficar exatamente na altura
4. Presta atenção. Você acha que se eu colocar isso aqui, desse jeito, esse voluminho aqui, ele é igual o daqui? Presta atenção do porquê que não. Olha só, nós acabamos de perceber, de falar na questão anterior, que quando eu duplico as dimensões, o volume fica multiplicado por 8. Lembra disso? Falei isso, né? Então agora olha separado. Esse carinha aqui, ó, ele é semelhante ao todo. Só que a altura, ó, dobrou. Ou seja, então, desse volume para o copo inteiro, ele não é metade. Ele é 1/8. Por quê? Porque se eu dupliquei a altura, o volume ficou multiplicado por 8. Então o volume todo é 8 vezes isso aqui. Então não pode ser altura igual a 4, tá? Se você botar altura igual a 4, significa que tu não entendeu nada do que nós falamos até agora. Pô, Vilg, então não pode ser aqui no meio. Tem que ser um pouquinho mais pra cima, né? Então tem que ser mais ou menos aqui. Pô, mas como é que eu vou fazer para descobrir essa altura? Olha que coisa interessante, gente. Vamos fazer o volume desse cara aqui. A gente quer que esse volume seja metade do copo. Certo? Metade do copo. Então vamos pensar o seguinte, quais são os líquidos? Suco e água, tá? Você quer colocar o que primeiro no copo? Suco ou água? Suco. Então tá. Então, bom que ficou verde, né? Vamos dizer que é suco de quê? Suco de limão. Tá? Então, colocamos no copo suco de limão. E vou comparar com o copo inteiro. Se o volume de suco e de água vai ser o mesmo, eu posso dizer que o volume do copo é o dobro do volume de suco? Igualzinho eu fiz na questão do café. Você consegue, nesse primeiro trecho aqui, entender que o volume do copo é o dobro do volume do suco? Faz sentido ou não? Tá? Eu vou usar X, tá, Ângelo? Pode usar X, claro que pode. Pode usar X, a letra que você quiser, tá? Não tem problema. Tudo bem? Suco de qualquer coisa. Então o que importa é o seguinte, ó. Eu vou comparar o volume do copo com o volume do suco. E aqui é que tá a grande jogada. Você entender que isso é igual a 2. Isso aqui não tá escrito. Você interpretou o bagulho. Tá? E aí, quando eu comparo os volumes, pessoal, quando eu comparo os volumes, eu sei que isso aqui é K3. Ok? K3. Tá? Pô, Vilg, qual é a altura? A altura eu não sei, a altura é X. Ou a altura é H, ou a altura é qualquer coisa que tu quiser, mas a altura é o que você quer descobrir. Só que se você comparar as alturas, você vai estar fazendo o quê? Você vai dizer que é K. Então, ó, 8 divididos por X é igual a K. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma razão linear. Tá? Porque eu estou comparando, ó, linhas. Beleza? Mas, Vilg, eu não sei quanto é o K. Sabe? Você vai tirar essa informação daqui, ó. Que é o mesmo valor do primeiro exemplo, né? Que a gente botou só para... Né? Então, o que vai rolar aqui, ó? A gente vai fazer a raiz, né? Ó. K é igual a raiz cúbica de 2. Ué, se o K é a raiz cúbica de 2, eu vou jogar ele aqui, ó. Então, chegamos a esse momento, ó. 8 divididos por X é igual a raiz cúbica de 2. Tá? E aí, pessoal, agora vai ter um problema que vocês não lembram, e aí é difícil mesmo, tá? Como é que se resolve isso aqui? Porque
Que, ó, para resolver isso aqui, tu vai fazer o seguinte, ó. X é igual a 8 dividido por raiz cúbica de 2. E aí você não lembra como é que racionaliza. Então, ó, racionalização. Como é que eu faço para tirar essa raiz do denominador? Quando você está trabalhando com raiz quadrada, você só multiplica pela mesma raiz e acabou. Mas se eu multiplicar pela mesma raiz aqui, não vai resolver a minha vida. Não vai sair a raiz quadrada, não vai sair a raiz cúbica do meu denominador. Então eu preciso multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 4. Caraca, Vilga, eu não lembro disso não. Olha o que vai acontecer. Quando você multiplicar pela raiz cúbica de 4, isso aqui vai ficar 8 raiz cúbica de 4 divididos por raiz cúbica de 8. E aí a raiz cúbica de 8 é 2. E aí vai parar de ter uma raiz no denominador. Então isso aqui vai ficar 8 raiz cúbica de 4 sobre 2. Simplificou o 8 com o 2. Chegamos aqui, tá? Só que esse processo, pessoal, isso aqui é difícil, tá? A maioria não lembra, então eu aproveitei essa aula para trazer isso aqui de volta, visto que pode aparecer nas questões, tá? Ah, agora que eu tô vendo ali o que era X, pô. Eu tô no meio da aula de matemática, o maluco tá me fazendo piada que eu tô lendo pela metade. Agora que não pode mais usar o X. Eu tô usando o X. Porque eu, pô, não moro aqui no Brasil, entendeu? Vamos que vamos. Fez sentido pra vocês, pessoal? Lembrando, essa parte daqui, gente, que é difícil, tá? Ela não é a parte de geometria. O foco da aula de hoje é só a primeira linha do negócio. Razão entre volumes, K ao cubo. Razão entre linhas, K. É isso que está na aula de hoje. Os números vão fazer ficar mais fácil ou mais difícil. Nesse caso, era um número mais feio, precisava saber, né? Precisava de uma base ali, algébrica, lá do início do ano, né? Só para contextualizar vocês. Isso aqui espera-se, né, que tu estude no 9º ano, tá? Então muitos de vocês não lembram, né? E também aqui no curso nós falamos no início do ano com o Glaucio sobre radicais, tá? Então pode ser que você não tenha aí, não lembre. Não entendi, Bela, fala comigo. Fala comigo, Bela, o que tu não entendeu? Bela! Oi, oi, oi! Tá? Então a ideia aqui, pessoal, da aula de hoje é entender que a razão entre os volumes é K ao cubo, nesse caso 2, por quê? Porque o suco vai ser metade do copo, então o copo é o dobro do suco, tá? E a razão entre as linhas, entre as alturas, tá? É uma razão linear, tá? O cálculo de onde veio o 2? De novo, pessoal, do texto. Ó, eu vou colocar aqui 2 líquidos, tá? 2 líquidos. Água e suco. E essas quantidades são iguais. Tudo bem? Então, o copo comporta o dobro do volume de água. Ou o dobro do volume do suco. Faz sentido? É isso. Tá? Cadê a dúvida da Bela? Por que não usar a fórmula do cone para fazer o volume total e depois dividir por 2? Então, Bela, porque olha só. Quando você olha para cá, como é que tu vai descobrir, tá, a altura e o raio? Você não tem as informações. Você não sabe quanto é o raio e a altura
do cone verde que tá aqui? Tá? Você não sabe. Então, assim, para fazer isso, você vai ter que usar semelhança. E aí vai ficar bem mais feio do que essa relação direta. Essa é a ideia. A ideia é já usar direto a relação entre os volumes e as linhas. Tá? Faz sentido? Foi ou não foi, pessoal? Mas nada te impede, Bela, de seguir outro caminho, tá? Nada impede, ok? Fez sentido até aí, pessoal? Vamos lá, então. Ó, aqui apareceu certo agora, ó. 4 raiz cúbica de 4, tá? Olha essa questão 2 que eu vou deixar para vocês fazerem durante o intervalo. Mesma coisa do cone, né? Temos um cone de novo, tá? Nós temos um chapéu de papel em forma de cone, ele tem 10 centímetros por 10 centímetros e o seu vértice, ó, é empurrado para baixo, tá? Qual é a distância da sua ponta, né? Que distância a sua ponta penetra no espaço interno do chapéu se o novo volume do chapéu é 4/5 do volume inicial, do volume original, né? O que está acontecendo, pessoal? O volume do chapéu, depois que eu empurrei isso aqui, né? Ele não é óbvio, tá? Por quê? Porque o que está aqui não é um sólido ok, é um sólido estranho, que tem o quê? É o volume original menos esse volume, tá? Então o que eu estou te dizendo é que existe uma brincadeira aí com os volumes, que você de alguma maneira vai ter que usar o raciocínio lógico para descobrir quanto que esse volumezinho aqui representa do original. E aí, sabendo quanto ele representa do original, a gente vai aplicar uma relação simples de semelhança de sólidos, tá? Porque esse conezinho daqui de cima, ele é sim, tá, semelhante ao cone original. Mas eu preciso brincar com as frações, entender o quanto ele representa do todo, tá? Então, como vocês tiveram dúvidas nessa questão do suco, de saber que um é o dobro do outro, aquela coisa toda, eu acho que esse desenho vai ser interessante para vocês refletirem sobre a ideia de frações, tá? E aí eu vou resolver com vocês vão ver como é que é rapidinho. Molinho? Vamos pro intervalo então. Tentem fazer a questão, tá? Tá no material aí quem já baixou, quem não baixou, tira print e até já. Beijo! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.